Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 1º de fevereiro de 2023. Gente, eu vou fazer um áudio mais objetivo dessa vez, tá? Que é para tirar algumas dúvidas das pessoas que estão na operação da Ana Félix do Banco Fênix, tá? Como algumas pessoas aí estão se confundindo, até a pedido mesmo da gestora, e que talvez eu tenha mais facilidade de explicar algumas coisas, e gostaria de pôr alguns pontos de vista pessoal, tá? Como tudo que eu faço, eu procuro sempre ajudar as pessoas. É meu objetivo. Então, tentar explicar para vocês, às vezes é mais fácil para mim. Tá ok, gente? Não que as outras pessoas não tenham capacidade, mas eu acho que vocês estão meio acostumados comigo, então acredito que eu possa auxiliar a todos de uma maneira mais simples. Bom, deixa eu fazer algumas observações, tá? Primeira observação: existe um e-mail que é um e-mail que vai ser enviado os contratos. Gente, não mandem nada para esse e-mail. A empresa vai mandar para vocês os contratos de vocês. Então não adianta, sabe? Tem gente que está tendo piti aí e ficar mandando mensagem para esse e-mail. Foi divulgado esse e-mail para auxiliar as pessoas, até para você procurar já nos teus e-mails, se você já tem o teu contrato lá, como mais de 700 pessoas demoraram para ver os seus e-mails, ainda tem mais de 500 pessoas que precisam ver que seus e-mails já estão lá, os contratos já estão lá. Então não adianta, foi avisado, não mandem nada para este e-mail. O que acontece? Teve gente aí que quis dar peti e fica mandando, tá, para redenção, cobrando o e-mail, cobrando o contrato. Gente, vocês vão se prejudicar fazendo esse tipo de coisa. Vocês acham que vocês estão dando uma de espertos, mandando direto para a empresa que está mandando, que no caso é a redenção, tá em parceria com a BlackRock? Vocês acham que vocês estão dando uma de esperto? Pelo contrário, vocês estão se prejudicando fazendo esse tipo de coisa. Então, eu sei que está todo mundo ansioso, inclusive os contratos agora estão demorando para ser enviados muito mais do que no começo, porque graças a Deus muita gente está fazendo esses contratos com a Félix, vocês estão sendo protegidos, tá? Porque inclusive meu objetivo é que vocês se protejam como operação séria, tá? Volto a dizer, não quer dizer que as outras não sejam, mas essa aqui vocês estão tendo um contrato direto com a fonte. A segurança é outra coisa. Tá bom, gente? Então, assim, graças a Deus, muita gente está entrando, e isso é muito bom, porque quanto mais a gente espalhar essas riquezas para todo mundo, mais ajuda humanitária vocês podem fazer, tá? Eu fico feliz pra caramba nesse sentido. Então, se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mas, gente, fiquem atentos às coisas que são passadas, tá? Eu vou passar, inclusive, o e-mail exclusivamente aqui no Telegram, tá? As pessoas aí que copiam, baixam os meus vídeos, coloque esse e-mail para as pessoas aí, por favor. Não adianta mandar mensagem para esse e-mail, gente. Eu sei que muita gente quer dar uma metida de esperto, quer ser metido a esperto, né? Que quer ir lá direto na fonte, quer perguntar. Gente, isso é o suporte técnico da redenção, não é a administração da redenção. É um dos muitos departamentos da redenção que eles são único e exclusivo para mandar contratos, só. Então, não adianta querer ficar perguntando as coisas para eles, que eles nem vão olhar o e-mail de vocês, tá? Só que todo mundo que manda e-mail, a Ana Félix recebe. E pode ter certeza que vocês não vão estar sendo vistos com bons olhos. Inclusive, já teve situações que ela comentou comigo, e eu sei que são reais, de pessoas muito mal educadas que ficam falando um monte de besteira que ela simplesmente devolveu o dinheiro. Porque é uma prerrogativa de quem é gestor, isso em todos os gestores de todas as operações, é de tirar a pessoa da operação.
Gente, isso não é uma ameaça, não. Eu estou dando um lembrete para vocês porque eu entendo a ansiedade de todo mundo e muitas vezes está lá todo mundo desesperado porque nós estamos falando de valores extremamente elevados, é o sonho de todo mundo, mas eu quero que vocês não percam esse sonho. E às vezes no momento de desespero, no momento de nervoso, sabe? Às vezes se você está passando dificuldades, como muita gente está, e aí quer descontar nos outros os seus problemas pessoais. Gente, vocês vão colocar tudo a perder. Não façam essa besteira. Vamos agradecer, gente. Esses valores são absurdos. Ninguém faria uma aplicação financeira, ninguém trabalharia o suficiente para a gente receber esses valores. Vocês estão recebendo um contrato que vem da maior empresa de ativos do mundo, tá? Que é BlackRock. Eu sei que já muitos comunicadores falaram: ah, mas a BlackRock é da Cabala, é dos Rockefellers, Illuminati. Gente, eu não quero nem saber de onde ela seja, desde que ela pague. A partir do momento que eles estão assinando documentos oficiais, que são os intermediadores do nosso pagamento, porque não é eles que pagam, quem paga é a redenção. Você entendeu? Então, assim, gente, não vamos pensar em tudo que foi falado por outras pessoas. Vamos focar que nós estamos dizendo na maior empresa no mundo de ativos. Vamos ser objetivos, vamos aproveitar essa oportunidade gigantesca que todo mundo está tendo. Muitas vezes, tem apresentadores que falam um monte de coisa, tá? E depois perguntar assim, tá, qual é a base oficial disso? Não tem. Um jornal lá falou uma matéria dizendo que a empresa fechou e mandou um monte de funcionários embora. Tá, qual é o problema? A tendência da BlackRock é, quando ela terminar o trabalho de ativos, ela vai fechar. Eles vão ganhar rios de dinheiro. O objetivo de uma empresa que ela tem começo, meio e fim é quando você começa uma empresa, faz tudo o que tem que ser feito, terminou, a empresa fecha. É a coisa mais normal do mundo. Então, gente, vamos parar de ficar indo pela cabeça dos outros, que ficam criticando pra caramba, sem prova de nada. Ah, é porque um blog falou tal coisa? Gente, isso virou verdade quando? O papel aceita tudo. Nós estamos falando de documento oficial. Tá, gente? Então, assim, eu só tenho que agradecer. Recebi meu contrato, tem código de operação, tem objeto, muito bem feito, muito objetivo, sem armadilha, sem frescura, sem nada, como um contrato tem que ser. Tá bom, gente? Então, assim, vamos sempre pensar que tudo que nós estamos fazendo é algo extremamente maravilhoso, mas existem regras. Regras internacionais a serem seguidas. Tá bom, gente? Então, para que vocês não se prejudiquem, gravem esse e-mail que eu vou passar para vocês. Dá uma olhadinha primeiro quem já tem contrato, dá uma olhadinha primeiro se já não chegou o contrato em cima desse e-mail, porque às vezes vai para a caixa de spam. A maior parte das reclamações que estão acontecendo por falta de contrato, porque a pessoa recebeu o contrato e não achou. Tá bom, gente? Então, assim, procurem nesse e-mail que nós estamos passando para vocês, que vai facilitar. Vocês podem, inclusive, salvar, tá? Na caixa de mensagem como prioritário, importante. Você pode criar uma pastinha do lado e colocar lá, tipo, Gesara, ou Operação Ana Félix, Banco Fênix. Aí é com vocês. Coloca lá e aí ele vai ser reencaminhado direto para lá. Aí ele vai dar um alerta onde vocês sabem que chegou uma mensagem ali, que é o bendito contrato que todo mundo está ansioso esperando, que é merecido e já deve estar chegando na maior parte das pessoas, tá? Que já fizeram. Outra coisa importante, gente, é muito contrato. Então está demorando para chegar mais do que o normal. Tem contratos aí que está esperando de 20 a 30 dias. Tá? Se não receber o contrato, você vai receber o pagamento do mesmo jeito. Não se preocupa, porque aquilo que eu já expliquei, quando a gente for ao banco, o banco vai emitir um contrato com código de operação,
com código de liberação, inclusive, tá? Então esse é o contrato mais importante. Esse contrato que nós estamos falando antes são contratos de garantia que você verdadeiramente vai receber, que a maior parte dos gestores poderia ter dado. Tá? Tem gestor, tem paymaster, tem situação que não dá porque não quer ter a responsabilidade daquilo que se compromete. Tá? Existem exceções de corretora de banco. Corretora de banco não emite. Tá bom, gente? Mas fora isso, qualquer banco, banco digital, qualquer um pode emitir contrato, sim. Tá? Tem vários bancos digitais que emitem contrato, que é a garantia. Nós estamos falando de um negócio. Mesmo que eu falo que é um negócio abençoado por Deus, né? Porque você coloca R$ 100, vou usar a referência da Ana Félix, R$ 100, você acha que é 500 bilhões? Nunca a gente vai ganhar esse dinheiro. Nenhuma operação do mundo financeira que você vai investir R$ 100 vai ter esse retorno. Mesmo que esses números são muito surreais, eu já expliquei em áudios anteriores por que foi criado isso. E que são créditos. Tá bom, gente? Gravei, acho que nos últimos áudios, ou acho que o penúltimo áudio que eu gravei, eu expliquei sobre esses valores. Tá bom, gente? Então, assim, salvem esse e-mail, tá? Para que na hora que chegar, pode vir direto numa pastinha, ou vocês só vão ficar esperto e muita gente já vai estar vendo aí que já chegou os e-mails. Aliás, o contrato já chegou. Com esse e-mail vai facilitar a vida de todo mundo. Outra questão importante da operação da Ana Félix. Existem duas situações. Primeiro, quem já fez contrato no Brasil, que já recebeu seu contrato, que está tudo certinho, se não me engano é a última oportunidade, o nome da operação, tem 3 operações do Banco Fênix que são nacionais. Existe uma questão seguinte, uma oportunidade que a gente está tendo, que a redenção através da BlackRock está fazendo, é o seguinte, gerar todos os nossos valores do Brasil e pagar numa conta global. Mas você vai abrir pelo aplicativo do Banco Fênix, tá, gente? Então, assim, o que vai acontecer? Você pode puxar todo o pagamento do Brasil para receber nessa conta lá fora, no exterior, nessa conta global. Qual que é a vantagem disso? Segurança do Brasil. Nós estamos com muita instabilidade. Então, uma maneira de você estar seguro. Esse procedimento, eles estão cobrando R$ 100 para fazer, que era $20, tá? Que quem cobra é a redenção, através da BlackRock, tá? Mas é um trabalho deles, então eles estão cobrando esse valor, porque quem faz internamente é o departamento deles lá fora. Então tem um negócio chamado unificação. É você pegar o contrato que você tem no Brasil para receber lá fora e vai ter um aumento de 500 bilhões ainda. Então eles não estão simplesmente fazendo só o, vamos dizer assim, o trabalho de tirar o nosso dinheiro e colocar lá para fora. Eles ainda estão aumentando o seu aporte. Sabe, o pessoal é 10, porque eles sabem que existe uma dificuldade de muita gente em poder pagar esse dinheiro. Então eles estão reconhecendo o teu esforço e aumentando o teu aporte. Tá bom, gente? Então, assim, isso chama unificação. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando você faz o aporte já direto com a operação da Suíça, que também é R$ 100. Esse não precisa fazer unificação, porque você já vai receber direto. Mas se você tem no Brasil e você quer receber lá fora, chama unificação. Tá? Os contratos que foram feitos no Brasil, que é a última oportunidade, tem mais 2 que eu não lembro o nome. Tá bom? Então, assim, Ana, Félix, por favor, só não puxa minha orelha porque eu não lembro os nomes. A gente conversou, mas eu não lembro os nomes agora de cabeça. Tudo que eu falo, gente, eu começo a falar, eu não tenho texto, não tenho nada, eu vou no coração. Então, assim, na memória. Então, tem essas 3 operações. Quem quiser fazer, pode fazer. É uma opção de quem quiser. Quem não quiser, recebe no Brasil sem problema nenhum. Tá bom, gente? Mas, assim, é uma oportunidade que está sendo oferecido e foi pela BlackRock oferecido isso. E eu acho uma questão fantástica nesse sentido. Tá bom, gente? Outra coisa que eu quero falar, e aí já não tem nada a ver com a operação da Ana Félix,
é o seguinte, eu tenho visto que algumas pessoas aí, algumas operações, duas para ser preciso, que eu vi, estão vindo com uma história que é totalmente furada. Aquela famosa história para poder pegar dinheiro das pessoas, que está cobrando pelo CIS, e agora eu vi uma que está cobrando pelo PSA. Gente, PSA é contrato. É um dos tipos de contrato que existe. Existe o contrato do PSA, existe o contrato de comissionamento direto, que indiretamente é um PSA. Tá, existe a SPA, Sociedade de Cotas de Participação. Tá? Gente, termo de doação, tudo são contratos. Então vem com essa conversa que tem que pagar um valor X para fazer um CIS. Gente, pelo amor de Deus. Sabe, para quem é leigo, até cai numa história dessa. Falar que tem que pagar para fazer uma PSA, gente, isso é o contrato que é obrigação de vocês entregarem. Eu sei que tem muito gestor, muito penmaster que está fazendo essa história para arrancar dinheiro de vocês. Desculpem a minha sinceridade. Mas a real é só uma forma de lucrar em cima das pessoas. Gente, tem pessoas passando necessidade demais. Nós estamos numa reta final. Tá? E uma coisinha que vocês não sabem, ou não querem entender, porque é aquela história, né? A coisa ruim acontece, mas enquanto a pessoa não sentiu na pele, ou viu outra pessoa se prejudicar, não acredita que acontece. Quem está fazendo isso está tomando anotação na redenção. E aí eu quero ver se explicar para a redenção por que cobrou essas coisas. Aí, você entendeu? Depois vai reclamar que a pessoa não vai receber, não sabe por quê. Inclusive, uma coisa que eu tenho a impressão é que eles vão deixar o pagamento de todo mundo que estiver nas planilhas, vai garantir, eles são super-humanos, vai garantir o pagamento nas planilhas, mas quem está cometendo esses crimes, porque isso é uma cobrança indevida. Gente, uma cobrança indevida é um crime. Vão arcar com problemas junto à redenção. Vocês não fazem ideia do quanto esse movimento é seríssimo. As pessoas estão acostumadas no Brasil a fazer um monte de coisa errada e achar que não tem consequência. Primeiro, quem arca com as consequências, quem faz isso aqui é tudo internacional. Então não adianta você ganhar um rios de dinheiro ou alguém ganhar rios de dinheiro para tentar limpar sua barra depois, porque isso vai vir lá de Reno, vai vir do Banco Mundial, vai vir da redenção. Não vai ser tão simples quanto vocês acham. E muita gente está recebendo denúncia quando solta essas lâminas com informações que elas são mentirosas. Porque você cobrar algo que não é obrigatório, isso é um crime, gente. Só que no Brasil tá sempre aquela história, né? Ah, eu faço mesmo, não acontece nada. Não está acontecendo nada até a hora do teu recebimento. Na hora que você vier o teu recebimento e que você for chamada para uma conversa ou chamado para uma conversa, você entendeu? Ah, eu não sabia que podia. Gente, não vai colar nada. Vocês estão recebendo dinheiro agora. E estão recebendo de algo de uma forma ilegal, porque isso não pode ser cobrado. Ah, mas eu estou cobrando pelo serviço da pessoa que está digitando. Eu já vi essa conversa. Ah, isso aqui é uma cobrança porque vai ter um trabalho profissional feito por uma pessoa, por um escritório que me cobra para fazer esse tipo de coisa. Gente, cobra para fazer o quê? Você não precisa de CIS coisíssima nenhuma. Não precisa de pagar para PSA coisíssima nenhuma. Se isso fosse legal, todo mundo tinha que cobrar. Todo mundo tinha que fazer. Tem uma operação, que eu não estou querendo citar nomes, tá? Que essa pessoa principal, ela tem vários paymasters. Tem master que cobra PSA e cobra o CIS, e todos os paymasters não cobram. Olha que coincidência, gente. Só dessa pessoa especial é mais caro? O que é igual para um tem que ser igual para todos. Se isso fosse uma exigência,
obviamente todos estariam passando pelo mesmo sistema. Então, gente, eu sei que tem muito massa que fica pé da vida comigo porque eu falo na lata. Mas, sinceramente, gente, eu não quero agradar vocês. Eu quero ser uma pessoa justa e honesta. E eu não consigo ficar calado diante de ver pessoas se prejudicando por essas cobranças abusivas. E vocês, gente, eu falo, não paguem. Essas pessoas serão obrigadas a pagar vocês de qualquer jeito. O nome de vocês, uma vez lançado no sistema, vocês vão receber. Vocês só não recebem se o Paymaster tirar o nome de vocês ou o gestor tirar o nome de vocês. Caso contrário, vocês vão receber sim. Tá? Inclusive, o motivo pelo qual tira tem que ser justificado. Por exemplo, tem umas pessoas que ficam fazendo críticas, fica acusando, fica colocando nome em grupos. Gente, todo mundo printa e manda para os gestores. Depois vocês vão receber, não sabe por quê. Porque as pessoas se indignam com as coisas que são faladas. Você entendeu? Pega provas do teu crime, porque a partir do momento que você está ofendendo outra pessoa, você está fazendo uma calúnia. Pega a prova, muito gestor devolve o dinheiro e ainda entra com um processo contra vocês e vai bloquear todas as operações que vocês estão. Não acha que é uma só, não. Você não está perdendo só com aquele gestor. Porque as pessoas que recebem do Gesara são pessoas íntegras, dignas. E se você é uma pessoa que fica prestando um serviço péssimo, ofendendo as pessoas, caluniando as pessoas, você não é digno de receber operação nenhuma. E, gente, não sou eu que estou falando disso, não. Isso é uma questão que tudo é centralizado, existem ouvidorias, auditorias, e a nossa postura ética pesa muito. Então, gente, sejamos honestos. E quando você pode fazer uma calúnia achando que você está abafando, porque você está no seu momento de raiva, isso não te dá o direito a difamar outra pessoa que está trabalhando duro para isso dar certo. Então, gente, se eu estou gravando um áudio, eu não estou difamando ninguém, eu estou falando a legalidade dos fatos. Eu estou falando a verdade, eu não estou difamando. E se caso eu estiver errado, então me dá a portaria do Banco Central que obriga que você precisa desse documento do CIS, me dá a portaria que você tem que pagar o PSA, aliás, não precisa nem de PSA, o contrato vai vir do banco, da operação. Quem gera a operação emite contrato com código de liberação atualizado, que você vai receber no banco. É obrigação. Eu estou particularmente numa operação que o proprietário não emite o contrato, mas ele está numa corretora de banco. É totalmente diferente. O que vai acontecer? No momento que nós tivermos para receber, ele vai emitir o contrato dele e o banco vai emitir outro contrato e os dois vão ter um código de liberação atualizado. É diferente. Por quê? Porque ele está por uma corretora e banco não emite contrato nesse tipo de processo de forma antecipada. É uma operação diferente, mas é banco que eu estou falando, banco de varejo. Não estou falando banco digital. Então existem mudanças, existem situações, cada situação é uma situação diferente, as operações não são iguais. Você tem operação que paga pela soberana, você tem operação que paga pela redenção, tem operações que são feitas de forma direta, tem operações de plataformas de banco lá fora direto. Eu estou em algumas diferentes, então eu consigo aprender um pouquinho de cada situação. Já teve, por exemplo, uma operação que eu assinei 6 contratos diferentes. Só que ali eu sou só comissionado. Então, gente, eu quis abordar, assim, esses assuntos com vocês hoje, tá? E para tentar auxiliar as pessoas, não percam suas bênçãos no momento de raiva. É sempre aquela frase, né? Às vezes uma palavra falada,
uma flecha atirada, tá? Isso é uma outra coisa que eu não lembro. Não volta mais, tá? Então tomem cuidado, não quero que vocês percam a bênção de vocês. Controle os ânimos. Tem muita gente que está nervoso. Na verdade, todo mundo está nervoso, mas não deixe que seu nervosismo prejudique você. Nós estamos tão perto, gente, mas tão perto. As coisas estão acontecendo como os cronogramas estão mostrando, tá? Gente, só temos que agradecer. O momento está tão perto. Tenham paz no coração. Já passamos por tanta dificuldade, já passamos por tanta limitação. Quantas vezes nós mesmos falamos, eu não aguento mais, se não acontecer essa semana, eu simplesmente não vou aguentar, vou cair fora disso aqui. Quantas vezes aconteceu isso, gente? E nós passamos. Vocês são fortes demais. Vocês não fazem ideia de como vocês são fortes, gente. Já passamos por tantas coisas. Podemos até dizer que passamos juntos, né? Vocês ouvindo os meus áudios e eu tentando acalmar vocês e passando conhecimento. Passamos por muitas coisas juntos. E nós estamos na reta final, momento de agradecer, momento de receber nossas bênçãos. E eu quero que o máximo de pessoas recebam. E como eu sempre falo, receba e ajude. Porque isso é um presente de Deus. Eu falo, Deus está confiando a nós essas dádivas, que são esses pagamentos. Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto, uma sugestão que eu tive de Paymasters hoje foi o seguinte: quando vocês forem ao banco, troquem a senha dos seus cartões no banco, não no aplicativo, tá? O que eu sugiro a vocês? Se houver adiantamento, vocês vão ter dinheiro para comprar um celular novo. Compre o iPhone, é uma sugestão, acima do 13 Pro, tá? Hoje já tem o 14 Pro, mas acima do 13 Pro já está ótimo. Por quê? Porque ele tem um VPN próprio, aonde o sinal de internet vai direto para a Apple, ele vai seguro, tá? Então aumenta a segurança das comunicações por internet, principalmente para operações bancárias. Então minha sugestão é a seguinte: saiu algum adiantamento, compra teu celular, iPhone acima de 13 Pro, compra ele, instala todos os aplicativos do banco, e quando você for no banco, mude a senha, tá? Não mude no teu aplicativo, aliás, só instala, mas não abre o aplicativo, tá? Mude a senha no caixa do banco, e aí você faz todas as alterações no teu celular na hora. Gente, isso serve para aumentar a segurança e evitar que hackers possam colocar, tá, aplicativos falsos. Inclusive, eu estava vendo um vídeo que tem a ver com o Nubank, que a pessoa foi lá, ele foi fazer a transferência de um Pix para uma pessoa, e aí ele filmou isso, tá, gente? E ele ia colocar, ele já sabia que tinha problema, ele ia colocar R$ 1. Então ele foi filmando, ele tinha 600 na conta, ele foi fazer a transferência de R$ 1, e aí a tela demorou pra caramba para abrir. E aí nessa que abriu, o que ele fez? Ele voltou a tela, ele não completou a transferência. Quando ele voltou à tela, tinha sido colocado um projeto espião, estava lá todo o valor do saldo dele, transferindo para uma pessoa que ele não faz a menor ideia de quem era. Gente, isso era um golpe. Isso aconteceu no Nubank. Espero particularmente que o Departamento de Tecnologia do Nubank tenha corrigido essa falha. Tá bom, gente? Então, assim, tomem cuidado com os aplicativos. Por exemplo, ontem, particularmente, eu acabei atualizando todos os meus aplicativos de banco. Lembra que eu falei que as coisas estão mudando? Que o sistema está entrando em cima novo, que já entrou, na verdade? Que eu fui lá, fiz uma atualização nos bancos para aumentar a segurança e também estar vinculado à questão do quântico.
Tá bom, gente? Mas importante, façam alteração da senha de vocês, tá? Ou no caixa 24 horas, aliás, no caixa do banco, se o seu banco permitir que seja possível fazer isso, ou no caixa do banco, alterem a senha para aumentar o controle. E mais uma vez, gente, usem senhas que você nunca usou na sua vida, tá? Usem senhas que você nunca usou na sua vida, porque muita gente vai vasculhar a vida de vocês. Existem pessoas profissionais que eles fazem uma varredura no teu nome dentro da internet, descobre um monte de coisa de vocês, tá? Inclusive tem pessoas profissionais que apagam essas coisas, tá? Eu sei porque eu sou amigo de um, tá? Que apaga todos esses rastros e a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação, tá bom, gente? Então eu quis entrar nesses assuntos com vocês hoje, tentar fazer um áudio mais curto para variar, tá? Mas a ideia é acalme o coração, respirem fundo, as coisas boas estão acontecendo, tá bom, gente? Vamos fazer a coisa do jeito certo. Espero que quem estiver na operação da Ana Félix ali entenda o que eu passei para vocês. Se vocês quiserem entrar, gente, www.bancofênix.com.br/redencão, tá, gente? Que é redenção, mas sem os acentos. Entra direto na operação redenção, o valor mínimo é R$ 100, vão ter um recebimento absurdo, façam muita caridade, gente. Tá? Eu estou indicando aquilo que eu acredito ser sério, porque a gente já checou também, tá? Que é uma questão séria, tá? Infelizmente, ela é uma das poucas gestoras que, se você quiser sair da operação dela, te devolve o dinheiro sem problema nenhum, coisa que todos os gestores deveriam fazer, tá? O problema é que tem gestor que pede por doação, oferta. Aí, gente, vocês não têm garantia de nada. Você quer o dinheiro de volta? Você ofertou. Você não tem garantia. Esse é o problema. Aí vai do respeito que cada um vai ter sobre vocês. Tá bom, gente? Então, assim, vamos trabalhar sério, vamos andar sério. Eu sei que ontem eu gravei um áudio onde a pessoa não gostou, é óbvio que não gostou. Mas é assim, se a gente está aqui para fazer um trabalho de Deus, a primeira parte é honestidade. Esse é o primeiro princípio de qualquer situação. E para que eu seja uma pessoa honesta, eu tenho que falar a verdade, mesmo que doa algumas pessoas. Tá bom, gente? A gente entende as dificuldades financeiras que alguém pode estar passando naquele momento, a gente entende uma série de coisas, mas nada justifica a mentira. Deus não permite que as pessoas lucrem em cima da fé e da mentira. Pelo menos isso seria o básico de tudo da vida. Pelo menos é assim que eu creio. Não estou aqui para ser dono da verdade, mas eu sou uma pessoa técnica que tem conhecimento. Então, assim, gente, não quero colocar ninguém contra ninguém. Eu só não quero que as pessoas façam coisas erradas, lubridiem as pessoas com mentiras para poder lucrar. Eu não admito esse tipo de coisa. As pessoas estão passando necessidade, estão passando dificuldade, e não adianta alguém vir querer impor uma situação para lucrar em cima dos outros. Eu tenho os meus recibos, eu fiz parte dessa operação, eu tenho os meus recibos. Eu já paguei aquilo que foi acordado. Eu espero receber tudo o que me é de direito. Simples assim. Porque eu acho que pessoas honestas agem com honestidade. E o que igual a mim é todo mundo. Todo mundo tem que receber a coisa de forma honesta. Por exemplo, quando é prometido o contrato, tem que ser honrado. Se foi falado que vai ter contrato, tem que ser cumprido aquilo que foi acordado. O acordo é um acordo comercial. Você paga por uma coisa, o contrato, ele é vamos dizer assim, uma formalidade jurídica do seu pacto comercial. Você entrou com aporte de capital. A lei permite
Normativa do Banco Central 105, 1º de julho de 2021, se não me engano. Tá? Permite, tá lá, a lei ampara, é uma coisa normal, aporte de capital. Nós estamos ajudando os gestores com o nosso recurso financeiro para que ele possa cobrir com as despesas dele, que ele possa vender, é um comércio, isso aqui é um negócio também. Aliás, acima de tudo, é um negócio. Você entendeu? Aporte de capital, beleza. É um dinheiro que você fez, quando você pagou o seu dinheiro, você entrou com aporte de capital. O retorno é um contrato. Caso foi acordado que emitiria um contrato. E aí, quando não emite o contrato, promete que vem contrato, não vem contrato nenhum, a responsabilidade é de quem te prometeu. Civil e criminal. Essa pessoa tem responsabilidade porque ela prometeu uma coisa para você e não cumpriu. E não adianta dizer, não mandei porque precisa fazer CIS. Tá aí as pessoas que pagaram CIS, receberam contrato? Vocês sabem de alguém da operação que recebeu o contrato, que pagou o CIS? Cadê o contrato, gente? Quem não vai emitir contrato, não emite contrato de jeito nenhum. Você faz contrato, você promete, você tem que pagar, sem cumprir. Mas não está mandando contrato porque não pagou o CIS, a dificuldade é isso? Tá bom, e quem pagou o CIS? Cadê o contrato? A verdade dói, né, gente? Principalmente para quem está errado. Tá bom? Não estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Aliás, não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para ajudar as milhares de pessoas que confiaram nessas pessoas. Tá bom, gente? Particularmente, quero que tudo dê certo. Que vocês recebam tudo. Que vocês sejam pessoas extremamente abençoadas. Mas nós temos que agir com a verdade. Se fala muito que a pessoa é de Deus. Quem é de Deus fala a verdade. E apresenta contrato. Eu estou pegando no pé um pouquinho, gente, porque eu não aceito coisa errada. É minha personalidade. Tá? Uma vez até brincaram comigo, falaram, você tem que candidatar a cargo público. Você tem que sair candidato a alguma coisa. Eu falei, Deus me livre. Eu só ia arrumar inimigo. Porque quando eu vejo essas coisas erradas, eu ia para cima. Tem gente como eu que não serve para esse tipo de situação. Tá bom? Então, assim, sejam vocês instrumentos de caridade, instrumentos de ajuda, instrumentos de lisura. Mas para você ser um instrumento, você tem que ser o exemplo. Você quer fazer o bem para os outros, você tem que ser o exemplo. Você tem que ser aquela pessoa que é a primeira a agir de forma correta, mesmo que você se prejudique. Mas você tem que agir de forma correta. Você tem que ser uma pessoa íntegra. E todo mundo vai seguir teu exemplo. Quando você fizer projeto humanitário, as pessoas vão seguir seus exemplos. Eles vão olhar para você não como um cofrinho, não como um pagador, não como uma pessoa que simplesmente está ali, sabe, para que as pessoas tirem algum proveito de você. Eles vão olhar o seu exemplo, que você é a pessoa bondosa, que está vindo ali, dando cesta básica, que você é a pessoa caridosa, que está colocando uma reforma onde precisa, você está pagando o salário das pessoas, que você está melhorando a qualidade de vida. Pessoas corretas vão ver o amor que você está se dedicando àquilo que você faz. Você está sendo um exemplo. Eu gosto de pensar assim, sem envolver religião, tá, gente? Mas Jesus veio para ser um exemplo. Seja um exemplo. Pega o exemplo maravilhoso de Jesus, seja você o exemplo. Seja o exemplo para as pessoas. E outros filhos acompanham. Os filhos olham para você e o que você faz, o que você fala, você se torna o exemplo dele. Tá, gente? Aproveitando o gancho aqui, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu sou assim, eu puxo uma coisa, puxo outra, sou sendo inspirado naquilo que eu falo. Toma muito cuidado para brigas de casal na frente dos filhos, porque esse é o exemplo que você está dando. Muitas vezes, um pai briga com a mãe
por mais raiva, por mais certeza, por mais correto que esteja, não importa o motivo, mas a filha tem muitos problemas de relacionamento. Por quê? Porque vê o pai brigando com a mãe. E vice-versa. Porque nós, pais, somos os exemplos para os nossos filhos. Nós podemos ter todos os defeitos do mundo, gente. Mas quando você pega a base familiar e você discute na frente do seu filho, da sua filha, você está passando isso para eles. Um exemplo, às vezes a mulher, quando se separa principalmente, isso tanto para a mulher quanto para o homem, tá, gente? Isso não tem nada a ver. Começa a falar um monte de coisa para os filhos, que a gente chama de alienação parental. E aí começa a colocar, para atingir o pai, para atingir a mãe, começa a colocar um monte de raiva projetando em cima dos filhos. Só que tem uma coisa que vocês nunca pararam para pensar. Qual é o estrago emocional que a tua raiva está fazendo para os teus filhos? Às vezes houve traição. O que acontece? Começa a passar, mas o seu pai me traiu, ou sua mãe me traiu, e um começa a passar raiva para o filho, só que você só está preocupado naquele momento com o teu umbigo, com a tua raiva, com o teu rancor, tua mágoa. Só que o que você está projetando para a vida inteira dos teus filhos? Homem não é confiável. Mulher não é confiável. Relacionamento traz dor. Relacionamento traz traição. Ou quando um bate no outro. Tudo isso é projetado para os teus filhos. Então você está causando traumas para os seus filhos. Mesmo que no momento de raiva, ninguém quer nem saber. É o egoísmo absurdo, porque você precisa pôr para fora, até para desabafar. Às vezes você tem uma vontade de desabafar com seu filho ou com a sua filha, uma situação que você passou no teu relacionamento, e aí você pega e dá aquela metralhada. Fala, às vezes, gente, se cale, guarde para você. Você tem que lembrar de uma coisa. Quando vocês estão num casal, ambos amam seus filhos. Pelo menos a maior parte das vezes. Ambos amam seus filhos. Você é Deus. Só que o teu relacionamento do outro lado também é Deus ou deusa. Os filhos amam os dois. Então, quando você fala para o teu filho algo ou para sua filha algo do pai ou da mãe, você é a pessoa que ele ama e está falando da outra pessoa que também ama. Você causa traumas. Eu sei, gente, que é difícil, já passei por situações como essa. Não vou dizer que é fácil, a gente vai evoluindo conforme vai ficando mais velho e mais experiente. Mas a questão é, se você está ouvindo esse áudio, reflete sobre o que eu estou falando. Eu gosto de dizer que tudo é inspiração de Deus quando eu começo a falar. Talvez eu tenha que falar para alguém específico nesse momento. E fico feliz por ser um mensageiro apenas. Então, principalmente, quando o dinheiro sair, muitos relacionamentos vão acabar. Se acabar, gente, não coloca um contra o outro. Muitas pessoas hoje, muitos adultos, não vou nem dizer criança não, tá, gente? Muitos de nós, vamos tornar a conversa mais realista. Muitos de nós temos traumas que foram causados pelos nossos pais nos momentos de briga e desequilíbrio. E a gente nem sabe. Isso pode refletir nos relacionamentos. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado da forma que você briga com o seu relacionamento na frente dos seus filhos. Não importa a idade dos seus filhos, gente. Não importa a idade. Se a relação de vocês não é boa, a melhor coisa que existe são duas coisas bem simples. Se você vai entrar numa discussão de relacionamento, que claro que a discussão vai aumentando conforme começam as trocas de ofensas, respira fundo em determinada situação e sai de perto. Vai tomar banho,
vai no banheiro, vai dar uma volta, sai de perto. Quando acalmar a adrenalina, você conversa. Quando uma relação ela está tão desgastada que não dá para ver essa conversa sem virar discussão, vai para um lugar público. Sabe por que um lugar público? Porque um lugar público é mais difícil de você levantar a voz. Você passa a se controlar mais e a outra pessoa também passa a se controlar mais. Começou a falar muito alto, todo mundo começa a olhar. E aí você já dá uma baixada na bola, que você não quer passar essa vergonha. Então, vocês começam a controlar mais os desequilíbrios, as mágoas, a raiva, para tentar ter uma conversa saudável. Tá bom, gente? Então, assim, eu espero que os casais sempre se acertem. Uma sugestão que eu dei lá atrás: saiu o dinheiro? Compra a casa de vocês, os carros, faz todo o equilíbrio, protege tua família. Gente, lembre-se, casas autossustentáveis de preferência, tá? Com painéis fotovoltaicos, com águas de cisterna, poço artesiano, melhor ainda se você conseguir. Casas autossustentáveis. A gente vai ter muito problema em breve por causa disso, tá? Então, gente, resolveu a vida de vocês? Vai viajar. Pega seu marido, pega sua esposa, vai só vocês, se vocês puderem, sem os filhos. Ou uma parte viaja, tipo uma semana vocês, só vocês, uma semana com os filhos. Vai viver, vai resgatar, todo mundo se desgastou demais. Até para fazer caridade você tem que estar bem. Vocês podem se dar o luxo. Eu tenho que entrar direto no projeto, eu não consigo. Mas vocês vão se dar ao luxo, vocês merecem. Então, vai reviver esse casamento, esse amor de vocês, que muitas vezes está tão estagnado. É tanta conta, tanta preocupação. Vai curtir só vocês. Vocês merecem. E não tenham dó de gastar dinheiro não, tá, gente? Se vir uma suíte presidencial, tiver vaga, vá. Vocês merecem. Vocês lutaram muito, passaram por muitas situações. Agora é hora de colher os frutos. Vocês merecem. Tá bom, gente? Mesmo que seja só com os filhos, relacionamentos que já terminaram, vá só vocês e os seus filhos. Vocês merecem. Tá bom, gente? Esse é meu áudio de hoje. Eu agradeço a todas as pessoas que compartilham esse áudio. Vamos cada vez, gente, nos unirmos. Essas operações, infelizmente, as pessoas estão olhando muito só o umbigo. Vamos nos unir. A vida é isso, é a união. O lema do nosso projeto é sempre assim: juntos somos fortes e organizados mais ainda. Saiba que você não está sozinho. Obrigado.